Olá, caros irmãos, caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, que é o pseudônimo para Humberto de Campos, que, aliás, é o mentor espiritual da nossa Casa Espírita. E hoje nós temos para estudo o capítulo de número 20 da referida obra, intitulado Nota Explicativa. É um capítulo interessante, eu já tinha tido a oportunidade de lê-lo antes, de estudá-lo, e nunca entendi exatamente o que o irmão X queria dizer com esse capítulo, né? Claro, a mensagem é mais ou menos evidente, mas fica meio fora de contexto. Então, para que nós tenhamos esse contexto, antes de começar a leitura do capítulo, como eu costumo fazer, eu trago aqui para a gente a nota explicativa sobre o capítulo, cujo título é Nota Explicativa, né? Então, é justamente por isso, porque é interessante entender o que motivou o irmão X, Humberto de Campos, a escrever esse capítulo, né? Porque, como ele já escreveu como espírito, né, naturalmente, ele sempre toma cuidado para não citar nomes, ou quando ele cita um nome, ele usa um derivativo para não ofender famílias daquelas pessoas citadas ou gerar qualquer tipo de suscetibilidade como esse. Então, quando eu li esse capítulo, eu achei que ele estava falando dele mesmo, né? A impressão que a gente tem, para quem já conhece esse capítulo, é que ele está esclarecendo algo relacionado à pessoa dele. Ele fala de uma certa promessa que foi feita, e se a gente não conhece a história que está por trás, a gente vai achar que ele está falando dele, que ele fez essa promessa enquanto estava vivo, e que quando desencarnou, ele mesmo, irmão X, não cumpriu essa promessa. Só que, na verdade, não é dele que ele está falando. Ele está falando de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né, um escritor extremamente conhecido, especialmente, né, para as pessoas da minha geração em diante, aliás, antes também, né, por que não, pelas suas obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, Monteiro Lobato, ele sempre teve algum interesse por questões metafísicas. Nós vamos ver nas suas correspondências de 1909, ele citando William Crookes, que fazia estudos sobre o magnetismo. Então, ele sempre teve um certo interesse sobre esse assunto, né? E por volta da década de 40, ele começou não vou dizer estudar propriamente o espiritismo em termos de doutrina, mas ele começou a se interessar mais profundamente por essas questões, né? Eu vou comentar um pouquinho isso mais para frente, mas ele trocava correspondências, cartas, com um grande amigo dele, que era o Godofredo Rangel, um amigo desde o começo do século passado, durante décadas, foi um grande amigo que ele trocou muitas cartas, já que o Godofredo Rangel, além de juiz, também era escritor. E aí tem-se uma história que, se não me falha as pesquisas, né, não vou nem dizer a memória, se não me falham as pesquisas que eu fiz, a última carta que ele trocou com o Godofredo Rangel, ou uma das últimas correspondências que ele manteve com o Godofredo Rangel, ele cita um certo pacto, né, um combinado que eles fizeram, que era: cada um deu para o outro uma carta lacrada, um envelope lacrado. Nesse envelope conteria uma senha, uma frase, né, que seria uma senha, que caso um deles desencarnasse primeiro, iria buscar um médium para transmitir uma mensagem, e nessa mensagem ele embutiria então essa senha, essa frase, para dar então uma prova de autenticidade para o outro, né? E no caso, quem faleceu primeiro foi Monteiro Lobato, em 1948,
Godofredo Rangel veio a falecer 3 anos depois, em 1951, e a questão toda gira em torno justamente desse combinado entre os dois amigos, que quem morresse primeiro iria mandar uma mensagem por um médium, e nessa mensagem estaria contido essa senha ou essa frase especial que nenhum dos dois conhecia, porque estava no envelope lacrado. Esse envelope só seria aberto quando um deles morresse e uma mensagem fosse atribuída a eles. Então, esse é o contexto geral. Eu tentei pesquisar isso mais a fundo, e como são coisas da primeira metade do século passado, não tem muita informação. Eu fui encontrar algo num livro que é naquela linha de Padre Quevedo e etc., que refuta os fenômenos espíritas, atribuindo eles todos à parapsicologia ou charlatanismo, né? É um livro intitulado Reencarnação, escrito pelo Geraldo E. Dallegrave, D-A-L-L, Dallegrave, publicado pela Edições Loyola, se não me engano, em 1980, cujo capítulo 5 trata da seguinte questão: os espíritos dos mortos comunicam-se com os vivos, né? E é claro, o capítulo inteiro ele vai se dedicar a negar isso. E uma das questões que ele aborda é justamente essa questão do combinado, né, entre Monteiro Lobato e o Godofredo Rangel, e uma suposta psicografia que ele diz que o Chico alega ter recebido. Eu pesquisei bastante sobre essa suposta psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Monteiro Lobato e realmente não encontrei nada. Eu encontrei uma psicografia atribuída a Monteiro Lobato, mas trazida por um outro médium, então que não seria o Chico Xavier. Como a gente sabe que esse tipo de autor tenta forçar o seu ponto de vista, muitas vezes distorcendo ou inventando os fatos, né? Não vou entrar muito nessa questão, mas eu vou trazer um trecho desse capítulo que traz o testemunho, o suposto testemunho de um político e diretor de jornal. Deixa eu já colocar aqui a primeira estrofe, que é o senhor Cecílio Caran, né? Eu procurei, inclusive, esse depoimento, essa declaração, e também não encontrei nada, né? O que também não quer dizer que seja falso, né? Já que isso data, como eu disse, da primeira metade do século passado. Então vamos dar uma lida no que esse senhor fala. Então, o senhor Cecílio Caran, político e diretor de publicidade do Jornal Federal à Noite, de São Paulo, declarou: tendo sido amigo do saudoso Monteiro Lobato e seu companheiro na luta do petróleo, e tendo conhecimento do pacto entre ele e Godofredo Rangel, desejo dar o meu testemunho como referência a esse acontecimento. Realmente, houve o acordo entre ambos, e ficou assentado que o primeiro entre eles que morresse enviaria do além uma mensagem ao sobrevivente. Combinaram ambos escrever uma senha. Para evitar possíveis fraudes, as senhas foram fechadas em envelope lacrado e guardadas em cofre. Falecido Monteiro Lobato, como eu já disse, em 1948, e sendo algum tempo depois publicada uma mensagem a ele atribuída e recebida por Chico Xavier, apressou-se Godofredo Rangel a examiná-la. Declarou a seguir à imprensa: não é o estilo de Monteiro Lobato, e a senha combinada não foi dada. Os jornais fizeram amplos comentários. Eu, particularmente, não encontrei nenhum jornal falando qualquer coisa a respeito disso, mas ok. O Dr. Godofredo Rangel morreu em 1951 sem ter recebido a senha, apesar de já aberto o envelope e conhecida em segredo por ele, né? Então, esse foi o trecho desse livro, né, escrito aí pelo Geraldo Dallegrave, né? Assim, não encontrei essa mensagem, como eu já disse, atribuída a ele pela psicografia de Chico Xavier, mas sim uma outra mensagem pela psicografia de um outro médium. Essas notícias no jornal, né,
da opinião, do parecer do Godofredo Rangel, também não encontrei nada, apesar dele ter dito que os jornais fizeram amplos comentários, mas enfim. O fato é que, ao que tudo indica, esse combinado de fato existe, porque é dele que trata esse capítulo que a gente vai estudar, a gente vai analisar agora, do livro Cartas e Crônicas, o capítulo 20, cujo título é Nota Explicativa. O que eu posso, talvez, complementar é trazer justamente uma frase, essa sim, né, de fato, de autoria de Monteiro Lobato, enquanto vivo. Não consegui identificar a data que essa frase foi proferida, mas Monteiro Lobato afirma o seguinte: se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. Ele estava se referindo ao livro Parnaso de Além Túmulo, que na época foi objeto de muita controvérsia, porque muitos se apressaram em alegar que foi um plágio, que foi um pastiche, que Chico Xavier simplesmente copiou o estilo, mas copiou o estilo de dezenas de autores, muitos famosos, outros pouco conhecidos, e copiou com perfeição, né? Especialistas de determinados autores que psicografaram, né? Casimiro Cunha, Castro Alves, Olavo Bilac, entre tantos, dizem que o estilo, né, está presente ali, né? Embora a temática seja outra, naturalmente. E então isso levou Monteiro Lobato, que era escritor, né? Então entendia do que estava falando, a afirmar que se o Chico inventou tudo aquilo, se ele foi capaz de plagiar com tanta qualidade e fidelidade dezenas de autores de estilos muito diferentes, parnasianistas, simbolistas, romancistas, entre outros, então, né, se ele fez isso sozinho, ele realmente merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras, né? E como eu estava comentando, o Monteiro Lobato passou a se interessar mais pelos estudos, ou enfim, pelo espiritismo, especialmente após a morte dos seus dois filhos por tuberculose, se eu não me engano, um em 38 e o outro em 1941. A família dele, especialmente a esposa dele, com a irmã dele e o cunhado, faziam sessões mediúnicas, utilizando o copo, né? E um dia ele via aquelas sessões, mas achava que não era possível um espírito se comunicar, e um dia ele resolveu participar e fazer perguntas. E nesse dia ele teve respostas de 6 amigos dele, que já tinham desencarnado, e que deram respostas sobre coisas que eram muito específicas a cada um deles, né? A técnica que ele passou então a usar era um copo, as letras do alfabeto em círculo, e a médium, né, que era a esposa dele, ia então servindo de instrumento para que o copo se movimentasse, e ele ia anotando as letras e as respostas que se formavam. Tanto que ele fez uma série de atas para uso próprio, para estudo dele, né, daquelas respostas, que depois vieram a ser publicadas em 1972 por Maria José Sete Ribas, com o título de Monteiro Lobato e o Espiritismo, as sessões espíritas de Monteiro Lobato, narradas por ele mesmo. E é bem, assim, é interessante essa obra, né? Especialmente porque em algumas situações ele chegou a vendar a esposa e ele sempre trocava o local das letras, né? Para que ficasse difícil haver ali uma fraude, né? Então, em cada sessão, as letras estavam dispostas, arranjadas de forma aleatória e diferente da sessão anterior, e em algumas sessões a esposa inclusive estava vendada, né? Então fica aí esse adendo, né? Essa nota explicativa sobre o capítulo Nota Explicativa. Então vamos seguindo. Bom, então agora vamos ler de fato, né? Entendendo, né, só para ressaltar, que Irmão X está falando desse acordo feito entre Monteiro Lobato e o seu amigo Godofredo Rangel, né, de que quem fosse primeiro
iria mandar uma mensagem com a sua senha embutida, né? Com a sua palavra, a frase especial embutida. Então, façamos a leitura. Meu amigo, você estranha, sensibilizado que certo morto inteligente, Monteiro Lobato, haja olvidado o compromisso de identificar-se em mensagem pessoal a determinado companheiro vivo, né, o Godofredo Rangel. Refere-se ao contrato de dois escritores respeitáveis que os interesses afetivos entrelaçaram profundamente através de tertúlias literárias. Um, à frente da morte, prometeu ao outro, mergulhado nas correntes da vida carnal, que voltaria das pesadas águas do Estige. Estige é um rio que corre no sul da Grécia e que os antigos localizavam nos infernos, né? Então, nesse sentido. Com um noticiário elegante e compreensível. Preliminarmente, porém, o amigo morto leria, em espetáculo de grande estilo, certa ordem de palavras que o amigo vivo manteria em segredo no cofre forte. Reconhecido então pelos poderes divinatórios, o autor desencarnado, promovido a oráculo, passaria a condição de novo Marco Polo, com rádio e televisão para todos os recantos do mundo. Com semelhante realização, em seu parecer que eu prezo muito, o Espiritismo Salvador seria respeitado em toda parte. Todavia, o notável escritor desencarnado, em quebrando os selos do túmulo, pareceu desmemoriado e distraído e não se arriscou à execução da promessa. E você, à maneira de muita gente, duvidou e sofreu, porque aguardava a solução do problema da imortalidade, assim como se espera numa arena esportiva o resultado de uma partida de futebol. O literato encarnado, copiando a tartaruga que de modo algum aceita a existência de outra praia, além daquela em que respira, enquanto dispõe de abrigo na carapuça, sorriu e negou, embriagado pelas grossas volutas de incenso narcotizante da vaidade. E vocês, os torcedores da pugna entre dois mundos, permaneceram desapontados. Creia, porém, que a morte só é simples mergulho na vida espiritual, para quem soube ser realmente simples na experiência terrestre. Considerando, contudo, a complexidade de nossos desejos e os complicados processos de luta a que nos afeiçoamos, ninguém julgue que largar o corpo traduza ascensão ao céu. Enrola-se-nos a vida mental em múltiplos caprichos, e quando suspiramos pela libertação verdadeira, eis que a nossa independência jaz subordinada aos emaranhados novelos de nossos pensamentos, que resultam em compromissos e prisões de variada espécie. Somos balões cativos ao lastro de nós mesmos, incapazes de voo mais elevado no clima universalista, ainda mesmo quando sejamos portadores de intelectualidade brilhante, a modo de ave rara pela plumagem ou pelo canto, dentro da floresta. Nossa grandeza legítima não reside naquilo que aparentamos, e sim no que somos. A transição do corpo é fácil, mas a renovação da alma é difícil. Os desencarnados arrependidos, perturbados e sofredores constituem vastíssima retaguarda, congregando soldados e lidadores que não souberam vencer na posição a que foram conduzidos. Para meu consolo de jornalista humilde e anônimo, tenho visto reis e políticos, papas e condutores, cientistas e filósofos, aflitos pelo reajustamento próprio, confinados a extremas desilusões, qual se estivessem em escuro sótão reservado pela vida à sucata espiritual. Quanto aos méritos do acontecimento para a doutrina consoladora que nos reúne,
Não acredite que as adivinhações de um pensador invisível possam desviar o curso natural do serviço que nos cabe realizar. Surgiriam 1000 recursos à sonegação calculada. Os observadores renitentes citariam Rodine, o mágico, e os menos afeitos ao beletrismo, ou seja, a arte literária, os menos afeitos ao beletrismo recordariam algum trapaceiro de circo vulgar, porque realmente a prova em si condiz muito mais com a telepatia e com a clarividência comuns. Nas demonstrações fenomênicas, temos sempre grande número de entidades veneráveis inibidas de fazer o que podem, porque há, igualmente, grande número de médiuns que não se animam a fazer o que devem, cabendo-nos, no entanto, a obrigação de crer no futuro, trabalhando invariavelmente pela vitória da verdade. O único espiritismo triunfante é aquele que espiritualiza o indivíduo, e a hora dessa natureza é logicamente morosa, por efetiva e segura. Fenômenos por fenômenos, ninguém superará os do Cristo, materializando espíritos célebres no Tabor, ressuscitando cadáveres em Naim e Betânia, curando leprosos, cegos, aleijados e loucos em Cafarnaum e Jerusalém. Entretanto, as revelações dele ainda não foram aceitas pela humanidade inteira. E a nossa própria adaptação aos seus ensinamentos, da qual espalhamos tanto alarde através de prelos e tribunas, ainda deixa muitíssimo a desejar. Prossigamos assim, meu amigo, na edificação doutrinária, com aplicação e diligência, serenidade e perseverança, por dentro e por fora, servindo por amor, avançando pela fé viva e glorificando a luta construtiva, em nome da verdade eterna. Quanto à massa dos que descreem da própria existência de Deus, ajudemo-la quanto estiver em nossas possibilidades, recordando, porém, com o velho Horácio, grande poeta da Roma Antiga, que a morte, à porta de juízes e condenados, de doutos e ignorantes, de aristocratas e plebeus, bate com o pé indiferente. Bom, então esse foi o texto do irmão X, Humberto de Campos. Então agora fica mais claro, né, que ele está se referindo a essa história, esse acordo entre Monteiro Lobato e Godofredo Rangel e as implicações que isso traz, né? A gente muitas vezes, mesmo quem estuda já há mais tempo a doutrina espírita, não leva em consideração, ou mesmo esquece, que a morte não é fenômeno mágico. É simplesmente o abandonar de um envoltório mais grosseiro para voltar à nossa verdadeira moradia, à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas que esse processo, por si só, não nos transforma em santos, em geniais, em espíritos de luz ou qualquer coisa semelhante. Continuaremos carregando as nossas crenças, as nossas limitações, as nossas imperfeições, o nosso modo de pensar. Não temos acesso imediato às nossas lembranças das vidas pretéritas ou a plena potencialidade do nosso espírito. Vai depender muito do grau de evolução, por exemplo, do tipo de vida que levamos, dos pensamentos que alimentamos e principalmente de como conduzimos a nossa vida, as ações que de fato engendramos na nossa última existência. Então, o fato de haver esse combinado e na manifestação mediúnica de Monteiro Lobato ele não ter atendido ao combinado que ele tinha com seu amigo Godofredo, não significa que aquela mensagem é falsa, é uma mistificação, mas significa que ali é um espírito humano sujeito a inúmeras injeições, limitações, restrições da sua liberdade,
Há dramas internos que, quando nós deixamos o nosso corpo, temos pelo menos, se algum esclarecimento já conseguimos conquistar, temos a possibilidade de analisar a nossa existência sobre outro prisma, né? E como irmão X coloca, quantas figuras que nós atribuímos importância ímpar, brilho estelar e outras deferências, na verdade carregam consigo inúmeros sofrimentos e dores e angústias e remorsos pela sua última existência. De modo que Monteiro Lobato não pôde cumprir a sua tarefa. Além do que, como também é colocado por irmão X, para que esse tipo de fenômeno possa acontecer, também depende do médium ter condições de ter tamanha fidelidade, né? Porque, como nós sabemos, a maioria dos médiuns não é um taquígrafo do mundo espiritual, né? Os médiuns, eles captam a vontade daquele espírito, os pensamentos daquele espírito, que aquele espírito quer transmitir. Mas isso não é um telégrafo do mundo espiritual para o mundo físico. Salvo, claro, médiuns de grande envergadura, como Chico Xavier, que tem essa capacidade medianímica muito mais trabalhada, lapidada, potencializada. Mas a grande maioria dos médiuns captam um pensamento, mas não o ditado, como se alguém falasse por voz. Escreve tal palavra, como a gente ditaria, né, um memorando para alguém que está datilografando ou digitando no computador. Não é assim que a comunicação espiritual se processa. Mas isso também não quer dizer que ela não tenha o seu valor, que ela não seja importante, que ela não possa trazer consolo, esclarecimento, inspiração para que nós enfrentemos as nossas provas, os nossos desafios com maior coragem, com fé renovada e compreendendo a importância de desenvolver em nós o amor cristão. Então, esses são os pontos que são os mais importantes. E, como brilhantemente coloca Humberto de Campos, fenômeno por fenômeno, quem os produziu com maior grandeza e maior profusão que o próprio Jesus Cristo? E ainda assim foi enforcado como um simples malfeitor, né? Então, se diante dos inúmeros fenômenos que Jesus produziu, e ainda assim os produziu de forma limitada, porque ele sabia da pouca receptividade da população que o ouvia, né? Inclusive dentro do seu próprio corpo apostólico, né? Dos seus discípulos mais próximos. Então, se nem Jesus foi capaz de convencer os incrédulos, que dirá, né, um escritor, né? Até porque, se vocês tivessem a oportunidade de ler esse livro, né, eu consegui acessar apenas trechos dele, a gente vai ver que esse autor segue os mesmos argumentos do Padre Quevedo, de usar a parapsicologia como explicação de tudo, né? Elabora-se teorias extremamente complexas e difíceis de se sustentarem por si só para justificar um fenômeno que o Espiritismo tem uma explicação muito mais clara, muito mais simples e muito mais lógica. Mas, como coloca irmão X, quem não quer acreditar vai inventar inúmeros artifícios, vai recorrer a Houdini, né, que inclusive, né, ele cita Houdini porque Houdini patrocinou um prêmio, se não me engano, de $100 mil para quem fizesse uma demonstração de fenômenos espirituais irrefutáveis, né? Esse prêmio nunca foi pago, né? Então, vai citar Houdini, vai citar algum tipo de truque, enfim. Quando a gente não quer acreditar, quando a gente não quer ver, qualquer desculpa serve. E não é esse o propósito do Espiritismo, apesar do seu aspecto científico, né? Ele é muito mais para dar base ao seu aspecto consolador, libertador, esclarecedor, que é o que importa. Então, se você não crê nem em Deus, não vai ser uma senha, uma frase dita por um espírito que vai fazer você mudar de ideia.
Então, fiquemos com essas preciosas reflexões que Humberto de Campos nos trouxe e reflitamos nós mesmos qual o nosso papel diante da vida, como nós nos portamos, esperando sinais milagrosos do céu para aquilo que no fundo nós já sabemos e especialmente para o despertar dos deveres que sabemos que temos assumidos nos diversos campos da existência corporal. Então que isso sirva como um estímulo para que façamos a nossa parte, para que nos tornemos melhores a cada dia, com a certeza inabalável que a fé raciocinada nos traz, de acordo com o estudo da doutrina espírita, de que a vida continua, que somos viajantes de inúmeras moradas, de inúmeras existências, somos atores no palco da vida a desempenhar o papel que o roteirista divino, que é Deus, escreveu para que encenemos com uma certa liberdade de improviso, né? Então, com essas reflexões e com esse encerramento, damos por concluído o nosso estudo da noite. Espero que tenha sido proveitoso e aguardo a todos no nosso próximo encontro. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana e que Deus nos acompanhe e inspire a nossa mente, o nosso coração, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, e que o amor de Jesus aqueça os nossos corações. Até a próxima.